Para alcançar 10 mil, você precisa ter consciência do que te trava, porque senão como você vai traçar metas, traçar objetivos para alcançar? Né? Eu sempre falo que ninguém vai de Goiânia a São Paulo sem saber a rota. Não tem como você traçar um caminho sem saber para onde você quer ir. Então, vamos identificar para você traçar os meios, traçar as metas, né, da forma mais correta. Agora eu vou falar dos medos que te impedem. Existem vários medos que te impedem de alcançar essa renda, de que te limita, de que te impede de prosperar, de alcançar 10 mil, de alcançar mais que 10 mil. Existem muitas, mas eu vou falar de 5 principais que podem te atrapalhar, que te prejudica muito, que te bloqueia e que te faz permanecer no mesmo lugar, no caminho que você vê que não tem crescimento profissional. Então, eu vou falar de 5 delas. Não existe só as 5, existem muitas formas, mas eu vou falar de 5, porque senão a gente vai ficar horas aqui, né? Bom, a primeira delas é a dificuldade de cobrar um valor justo e o paciente não continuar. Gente, como tem psi que faz isso? Fica com medo de que tem aquela crença limitante que se eu cobrar o valor que eu quero, esse paciente não vai ficar. Porque ele não se sente digno de cobrar aquele valor, ele não se sente competente para cobrar aquele valor. E ele ainda usa o discurso assim, se eu cobrar R$100, tá bom? Gente, não faça isso. Isso é o cúmulo da insegurança, né? Mas agora, tendo essa consciência que é uma crença limitante, eu tenho certeza que você vai fazer diferente. Ou então aquele psicólogo que dá aquele desconto que o paciente queria por medo de perder, né? E aí ele fala assim, o paciente pede para cobrar R$80 e eu falo que sim, mas eu queria cobrar 120 pelo menos. Mas o paciente pediu, aí eu fiquei. Gente, não faça isso, por favor. O segundo erro, o segundo medo, que é uma crença limitante, dificuldade de cobrar quando o paciente falta sem avisar. Se você faz um bom contrato, se você deixou claro para o paciente que se ele faltar com X horas, aqui na clínica a gente cobra com 6 horas, se ele desmarcar 6 horas antes do atendimento, ele não é cobrado, pode remarcar. Mas se foi com menos de 6 horas, é cobrado. E se tiver claro no contrato, o paciente não vai questionar, ele não vai ficar chateado se você cobrar e você não vai perder o paciente se você fizer isso. Só que o psicólogo que tem crença limitante financeira, ele tem medo de cobrar. Aí o paciente fala assim, mas eu faltei porque eu estava sentindo dor de cabeça. Mas será que ele começou a sentir dor de cabeça na hora da sessão? Tem lugares que os psis cobram com 24 horas de antecedência, com 12 horas de antecedência, então vai depender do seu contrato com o paciente. Mas precisa ter sido claro para ele. Você não vai também esperar ele faltar para você avisar que ele vai ter que pagar. Então, isso tem que estar no contrato e um contrato muito bem feito. O terceiro ponto que os psis erram, né, que tem medo de perder o paciente, que tem crença limitante, a dificuldade de fazer reajuste da sessão. Isso também faz parte do contrato psicológico e a gente tem que deixar claro que vai ter reajuste anual ou semestral, vai depender do que você contratar, fizer no contrato com ele. E aí, o profissional tem medo de fazer reajuste e o paciente ir embora. Gente, tudo na nossa vida tem reajuste, por que não a terapia? Isso faz parte dos reajustes da vida, né? E a terapia também faz parte. E aí, o que tem crença limitante tem medo de reajustar, né? Mas também deixa claro no contrato. O quarto medo é o paciente ficar devendo por muito tempo e você não ter coragem de cobrar. Gente, eu já fiz isso, eu confesso que lá atrás eu ficava meses sem cobrar, porque eu pensava assim, se eu cobrar, o paciente vai embora e ainda vai ficar me devendo isso tudo que ele está devendo.
Então, deixa quieto, assim, devagarzinho ele vai pagando. E, na verdade, não é bem assim. Aquele que não quer pagar, ele vai embora de todo jeito. Então, você precisa ter em mente, ter consciência de que o seu trabalho é uma empresa, é um negócio que precisa se manter e que você precisa desse valor mensalmente. O que você pode fazer? O paciente não, ele está devendo mais de 4 sessões, já passou de um mês para o outro. O que eu aprendi com esse tempo? Que se você continuar atendendo, o paciente não vai dar um jeito de pagar logo, a dívida vai só aumentando, vai dificultando para ele pagar. O que você pode fazer? Fala, olha, eu percebi que você já tem mais de um mês que não acerta, vamos suspender um pouquinho até você se organizar financeiramente, tenta entender o porquê que a pessoa está atrasada. E você fala assim, não, assim que você acertar, a gente retoma, porque senão vai ficando cada vez mais difícil você acertar. Então, depende da forma que você fala, o paciente não vai achar ruim. E é o seu trabalho, você vive disso. Por que não cobrar? Né? Ele precisa ter comprometimento com você. E se você não tem com você, ele vai ter? Não vai. Né? E precisa mudar isso. O quinto medo é atender plano de saúde ou valor social, porque acha que não vai ter paciente se não fizer isso. E a maioria dos psis começam os atendimentos atendendo o valor social, atendendo o plano de saúde, porque acha que não vai aparecer paciente se não for dessa forma. E é um erro, porque ao invés de você lotar sua agenda com valor social, com plano de saúde, você precisa estudar estratégias para alcançar pacientes particulares e não lotar sua agenda com esses, porque aí você vai ficar sem tempo, sem disposição para estudar. Os pacientes, você não vai conseguir entregar um bom trabalho porque você vai trabalhar demais e não vai ter retorno financeiro, vai ficar mais difícil alcançar essa renda de 10 mil. Depois que você verificar se você comete alguns desses 5 erros, talvez todos, talvez um, talvez 2, né, desses que eu citei agora, o próximo passo é você enxergar como um problema e que precisa de ajuste para melhorar essas crenças limitantes aí na sua vida profissional. Você vai escrever cada um deles, vai descrever, faz aí uma listinha, pega papel e caneta, anota as suas crenças, as suas dificuldades, se você tem alguma dessas aqui que eu citei ou outras que te impede de alcançar essa renda de 10 mil. E em cada uma delas você vai fazer essas perguntas que eu vou te falar agora. Esse pensamento em relação a essa crença limitante é verdadeiro? Pensar assim, me ajuda a conquistar meu objetivo? A próxima pergunta, quais os ganhos eu tenho pensando dessa maneira? Pensa aí, quais os ganhos você tem? Isso é uma interpretação ou é um fato? Ou seja, é real ou é imaginário? Onde eu aprendi a pensar assim? O que eu perco pensando assim? De que forma esse pensamento me limita? E a última, esse pensamento me protege de quê?